Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Elismara Moreira. Esse é um vídeo que foi muito pedido lá no meu Instagram pelas pessoas que assistiram meu testemunho. Depois que eu compartilhei isso com milhares de pessoas, tiveram várias perguntas e uma delas foi: como foi a sua vida depois da sua tentativa de suicídio? Mas antes de mais nada, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá bom? E não deixa de me seguir lá no Instagram, tô deixando aqui pra vocês, porque lá eu consigo compartilhar o meu dia a dia com vocês. Muitos ainda não sabem, mas eu estou morando aqui na Austrália, em Sydney. Tem muita coisa acontecendo e eu sempre compartilho lá no Instagram, então não deixe de me seguir. Bom, pra quem não assistiu o vídeo do meu testemunho, onde eu falo sobre a minha experiência com a depressão e a tentativa de suicídio, eu vou deixar ele linkado na descrição, vou deixar ele nos cards e também vou deixar no final do vídeo, então pode assistir esse vídeo inteiro, depois você vai lá assistir. Mas lá eu comento com vocês que essa tentativa de suicídio aconteceu quando eu tinha 14 para 15 anos. Na época, eu não entendi o meu milagre, o que tinha acontecido comigo naquele quarto de hospital. A única coisa que eu lembro, assim, de sair do hospital me sentindo pior do que eu entrei. Deste dia até os dias de hoje, esse é um assunto que nunca foi conversado na minha casa. Olhando pra trás, eu entendo que os meus pais não tinham discernimento pra falar sobre isso, era uma coisa muito delicada, que talvez remetia a culpa neles. Eles também não entendiam muito bem esse lance da depressão. Não julgo os meus pais por não terem conseguido falar sobre isso comigo. Passou, assim, uns 3, 4 dias, eu me sentia muito estranha, não me sentia parte da família, o clima tava ruim na minha casa, e uma tia minha me chamou pra morar com ela, meio que com a desculpa de que eu ia ajudar a cuidar da minha prima. Mas na verdade eu sei que ela fez pra me ajudar. E eu morei um tempo com essa minha tia, depois eu voltei pra casa dos meus pais. Eu lembro, assim, que foi uma fase super rebelde minha. Eu me tornei uma pessoa amarga, ingrata. Eu não conseguia ter sentimentos bons porque eu estava ainda com aquele sentimento depressivo dentro de mim. Eu lembro que um dia antes de eu fazer 15 anos, eu conheci um rapaz que eu achei que ia ser o amor da minha vida, que ia arrumar tudo que tava de errado na minha vida. E meses depois eu me casei com ele, contra a vontade dos meus pais, tá? Que fique bem claro, os meus pais nunca foram a favor, minha família nunca foi a favor. Mas assim, na minha cabeça, se eu não saísse da minha casa, eu ia acabar fazendo uma outra loucura. E eu acho que foi isso que despertou medo nos meus pais. Eles também não souberam como lidar com a situação na época e eu acabei casando com essa pessoa. Fiquei 2 anos casada com esse rapaz. E foi a pior experiência de toda a minha vida. Hoje, graças a Deus, estou aqui, consigo falar nisso sem chorar, porque eu fiz terapia com a Lucélia. Inclusive, vou deixar o Instagram da minha terapeuta aqui, que foi a pessoa, assim, essencial no meu processo de cura. Hoje eu consigo falar, eu lembro de tudo que aconteceu, mas eu não sinto a dor mais, tá? Devido a algumas técnicas que ela aplicou na terapia do perdão. Mas voltando aqui, se o diabo amassou um pão, fui eu que comi com aquele cara. Gente, ele era tão ruim, mas tão monstruoso, ele fez coisas tão horríveis comigo, que pra vocês terem uma ideia, eu não consigo me lembrar do rosto dele. Eu não lembro. Quando eu tento lembrar, assim, é um borrão, eu não consigo. Eu lembro das coisas que ele fez, algumas coisas foram muito pesadas, então quando chega no momento, a minha própria mente bloqueia, ela não me permite passar pra lá, sabe? Eu acho que pra não reviver aquele trauma tudo de novo. Enfim, passaram esses 2 anos muito difíceis. Eu lembro do meu pai um dia, em uma das brigas que eu tive com essa pessoa, meu pai chegou e falou assim: volta pra casa. E eu tinha medo de eles me tratarem diferente por conta de tudo que tinha acontecido. E o meu pai falou assim: não, você é minha filha e eu vou cuidar de você, não importa o que aconteceu, não importa o que passou, eu vou ser sempre seu pai, eu tô aqui pra te ajudar, volta pra casa. Eu tinha parado de estudar porque essa pessoa não me permitia mais nem ir pra escola. E o meu pai falou que a regra pra morar lá de volta era que eu voltasse a estudar. Comecei a trabalhar, eu voltei pra escola e aos poucos eu tava tentando voltar a minha vida ao normal. Porém, gente, por conta de todos os traumas que eu tinha, eu tive uma vida muito desregrada dos meus 17 aos meus 20 anos, sabe? Eu não gostava de mim. A verdade é essa, eu não conseguia gostar de mim. Eu fazia muitos amigos porque eu não queria me sentir sozinha. Eu não conseguia me abrir com a minha família porque eu só conseguia culpar eles, porque todo o sofrimento que eu tinha na minha cabeça era culpa do meu pai e da minha mãe. Era culpa da minha mãe por conta de tudo que a gente viveu na infância. Era culpa do meu pai porque se o meu pai não me proibisse de namorar, eu não ia querer casar. E se eu não tivesse casado, eu não tinha passado por aquilo. Então, eu sempre culpei os meus pais por isso. E eu acabava me eximindo da culpa. Porque, na verdade, gente, quando você toma suas decisões, independente do seu passado, independente das coisas que aconteceram com você, você tem que ter a responsabilidade pelos seus atos. E hoje, eu assumo as minhas responsabilidades, que, na verdade, quem quis casar fui eu. Quem escolheu aquela pessoa errada fui eu. Claro que meu passado, sim, teve um peso na minha decisão, mas a decisão, no fim, foi minha, sabe? Mas eu não consegui enxergar isso quando eu tinha 17 anos e eu fiquei muito revoltada. Eu lembro de me tornar uma pessoa briguenta, violenta,
ciumenta, agressiva, arrogante, vingativa. Eu achava que as pessoas tinham que me respeitar na base do grito. Eu fui uma pessoa ruim pra muita gente. Não tô falando assim de coisas horrendas, gente. Eu nunca fiz nada de, nossa, matou alguém, botou uma arma na cabeça de alguém. Não. Mas pequenas coisas que causaram sofrimento em outras pessoas. Que a responsabilidade é minha e eu tenho que assumir, né? Ao longo do tempo, a minha depressão, que não era tratada, foi ficando pior. Eu tinha vários picos depressivos. Eu lembro que um dos picos depressivos que eu tive, eu ganhei muito peso. Eu engordei 23 quilos em 4 meses. Tive sérios problemas, assim, emocionais na época. Não conseguia me tratar porque na minha cabeça eu não queria nem procurar tratamento. Eu não queria sair de casa. Eu não queria ir pra uma academia porque eu não queria que as pessoas me vissem gorda, sabe? E nessa época eu namorava uma outra pessoa. Eu cheguei até a ficar noiva dessa pessoa. As pessoas ao redor dele, assim, da família, me julgavam muito. Faziam chacota sobre o meu sobrepeso. Eu não saía com os meus amigos porque eu não me sentia bonita pra me arrumar. Quando eu estava nesses picos depressivos, eu me sentia cada vez mais afastada de Deus. Depois de alguns anos, eu, de novo, tive uma briga muito feia com a minha mãe e nós ficamos um tempo sem se falar. E foi quando uma amiga minha me chamou pra Jornada Jovem. Thaís Maiara foi a amiga que nunca desistiu de mim. Ela foi essencial nesse momento, onde eu me reencontrei com Deus. Eu entrei naquele retiro, assim, de coração aberto pra eu conseguir entender o porquê que eu passava por tudo que eu passava nesse tempo de espiritualidade fraca. Tinha muitas coisas acontecendo que eu não quero citar aqui. Coisas espiritualmente pesadas que aconteciam comigo e eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Até que essa minha amiga Thaís me chamou pro retiro e depois da Jornada Jovem, que foi que eu me aproximei de Deus, que eu consegui olhar pra trás e ver a pessoa ruim que eu estava sendo e que eu não queria mais ser. Comecei a parar de sentir pena de mim mesma. Eu comecei a participar da jornada, servi na jornada, depois eu fiz o Resgata-me. A jornada me aproximou muito de Deus, da espiritualidade. E o Resgata-me me despertou um lado humano incrível, porque eles trabalham muito com moradores de rua, em pessoas com situação de dependência química. Me tornou uma pessoa mais empática, onde eu aprendi a olhar mais pra dor do outro, onde eu aprendi a dar mais valor nas pequenas coisas, nas coisas que realmente importam. E eu acredito que isso agregou muito pra eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, assim, sabe? Mais espiritualizada e mais humana, devido a esses 2 retiros que eu participei. Enfim, como vocês viram, depois da minha tentativa de suicídio, minha vida não foi nada fácil, pelo contrário, foi muito mais difícil. E o que eu tirei de lição disso tudo? Eu não me orgulho dessa pessoa que eu fui. Eu não me orgulho de tudo que aconteceu no meu passado. Mas hoje eu olho que Deus olhou pra mim com amor, Ele me olhou com carinho, com perdão, assim como eu acredito que Ele olha pras outras pessoas. E Ele me deu uma segunda chance, e eu tô tentando aproveitar da melhor forma possível. E eu tô aqui podendo dizer pra vocês hoje que não importa o quão você acha que você não é merecedor da misericórdia de Deus. Jesus usa pessoas como eu, como você, pra que Ele possa mostrar pros outros o que Ele é capaz de fazer. Eu não tô aqui dizendo que eu sou uma pessoa perfeita, porque eu não sou. Só que eu sou muito melhor do que eu era depois que eu aceitei que Deus me ama, que Deus me perdoa e que só cabe a mim mudar daqui pra frente. Eu precisei passar por tudo aquilo e eu não sabia o porquê que eu tava passando. Mas hoje eu entendo que eu precisei sofrer, eu precisei sentir na pele cada uma dessas coisas. Depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, relacionamento abusivo, falta de autoestima, falta de espiritualidade, problemas financeiros, problemas com família, tudo que existe de ruim, eu precisei passar na pele pra hoje poder olhar pra outras pessoas e falar: ei, eu entendo você, eu já passei por isso também e eu sei como você pode sair daí. Deixa eu te ajudar, porque eu precisei ir até o inferno pra conseguir um mapa para ajudar essas pessoas que hoje estão lá saírem como eu saí. Então, se você tá passando por um momento difícil, tenta entender qual é o propósito do que você tá vivendo. Antes de reclamar e pensar por que isso tá acontecendo comigo, pense o que isso tá querendo me ensinar. Como é que eu vou poder usar isso pro bem de outras pessoas e pro meu daqui pra frente? Lembre-se sempre que você não é o que a vida faz com você. Você é o resultado do que você faz com o que a vida fez com você. Tudo isso que você tá passando tem um propósito, tem um porquê. E olhe pra trás, você não precisa se orgulhar dos seus erros e das suas falhas, mas você precisa entender que Deus tem uma misericórdia tão grande que se juntar todos os pecados do passado, de todas as pessoas que já existiram, todos os pecados do presente, todos os pecados do futuro, é um grão de areia perto da misericórdia de Deus. Você não precisa ser perfeito para estar perto de Deus. Você não precisa se afastar de Deus por conta do pecado. Fique com Deus até que você vença o seu pecado. Eu não sou ninguém para julgar você. E eu não estou aqui fazendo isso. Eu tenho certeza que você é capaz de dar a volta por cima, como eu dei. E um dia, assim como Deus me usou a minha dor, usou tudo de ruim que eu tinha feito para mostrar para as pessoas que era possível uma transformação,
Eu tenho certeza que isso pode acontecer com você. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura corações disponíveis. E se você colocar o seu coração disponível, com certeza você vai ser melhor do que você era ontem. Como diz aquela frase muito conhecida, né? Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Ele não quer ninguém perfeito. Até porque a perfeição não existe, né? É isso, gente. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Os próximos vídeos que eu vou gravar vai ser falando um pouco de como foi meu relacionamento com a minha mãe, como é o relacionamento com a minha mãe atualmente, falando também como foi que eu me curei da depressão, falando sobre como os amigos me ajudaram nessa cura. Eu espero muito de coração que vocês estejam aqui para poder me assistir e para eu poder ajudar vocês, tá bom? Um grande beijo e assistam os outros vídeos que estão aqui embaixo. Me siga lá no Instagram, não esquece, viu? Esse aqui é o meu Instagram. E se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus.